Olá para você que está nos acompanhando. O Entreato começa agora seu novo espaço de diálogo profundo, análise e, claro, aquele olhar por trás da cortina de tudo o que acontece no país. E para começar com o pé direito, recebemos hoje um convidado especial. Vamos falar sobre números e gestão. Gabriel Vaz. Ele é pré-candidato a deputado federal, economista e consultor de gestão pública. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao Entreato Podcast. Luana, eu agradeço o espaço para a gente fazer aqui uma conversa muito racional sobre a política, muito racional sobre a gestão, para a gente levar essa conversa de forma qualificada para o pessoal. Espero que seja de bom proveito para todo mundo. Com certeza. Gabriel, para quem não te conhece, explica para a gente primeiramente quem é o Gabriel por trás de planilhas, por trás de gestão e por que a política. Legal. Me chamo Gabriel Vaz, eu sou natural de Formiga, moro há 11 anos aqui em Belo Horizonte, sou economista e também músico. Hoje eu sou conselheiro regional de economia. Hoje eu estou licenciado do conselho por conta das eleições. Vou disputar esse ano, pretendo, né? Hoje está como pré-candidato a deputado federal. Vai dar tudo certo, se Deus quiser, para a gente representar, principalmente a nossa região ali do centro-oeste de Minas e o estado como um todo. Então, como natural de Formiga, eu também soube que você foi o terceiro vereador mais votado em 2024, mas pelo MDB, mas por uma questão de coeficiente partidária, você não conseguiu avançar. E aí decidiu seguir pelo Avante este ano. Então, essa decisão partidária neste momento é uma questão estratégica, sobrevivência política? Explica para a gente, até por uma questão realmente para os nossos eleitores. É interessante contar um pouco dessa história política, assim, inicial. Na verdade, eu fui candidato a primeira vez na minha cidade, depois que eu comecei a me politizei na UFMG, na universidade, e quis levar para minha cidade o conhecimento que eu obtive. Fui na primeira eleição, ali eu tinha 21 anos, na eleição de 2020, eu tive 723 votos, para a cidade é muita coisa, eu fui o 12º mais votado da cidade, com uma campanha de quase 300 candidatos. Foi muito bom, porque eu não tive uma vitória eleitoral, mas tive vitória política. Eu não morava na cidade, ainda estava na universidade e quis disputar. Construir um movimento de base, de fiscalização, uma fiscalização pesada para cima dos vereadores, para cima do prefeito na época. Com isso, disputei a eleição de 2024 pelo MDB. Fui o terceiro candidato mais votado da cidade. Infelizmente, de forma meio que inacreditável, mesmo sendo o terceiro mais votado da cidade, eu não fui eleito. Fui mais votado também do partido, faltou voto no partido. Mas foi destino, sabe? Eu acredito que foi porque Deus quis mesmo, porque abriu outras portas. Na política, a gente não precisa só ser eleito para ter vitórias. A gente consegue ter vitórias políticas, mesmo sem ter visto lá eleito, né? Bonitinho, verdinho, na apuração. Então, com esse resultado, voltei para Belo Horizonte, continuei o meu trabalho, atuando no setor público, mais experiente também, trabalhando junto dos prefeitos, na consultoria, e foi assim. Foi através de uma vitória política. Aí hoje recebi o convite a sair deputado federal, com base no estudo, o pessoal que me acompanha, fazer um debate de forma mais qualificada mesmo. E na sua visão, o que que o Avante tem por ser, apesar de ser centrista também, ele é um partido mais novo, mais pragmático. O que o Avante tem que o MDB talvez deveria também ter e ter deixado pelo caminho? São partidos muito próximos. O que mais me atrai não é nem a questão de ser posicionado como um partido de centro, ou então um espectro ideológico mais de esquerda, mais de direita. A pauta que me atrai é principalmente a pauta municipalista. E hoje eu vejo no Avante mais força nisso, sabe? Um partido que realmente está de fato mais disposto a comprar a briga pelos municípios, pelos prefeitos, pela população de forma geral das cidades. Vamos falar então agora sobre Formiga. É comum a gente ver candidatos chegarem em Brasília também em outros cargos aqui em Minas Gerais, através de muitas votações menores em seus próprios municípios. Como você pensa sobre essa situação desses candidatos e também o que você falaria para você mesmo e para os seus futuros eleitores, dizendo que você não vai chegar nessa posição? É engraçado. Eu quero contar até uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás. Eu vi gente dizendo pra mim assim: pô, Gabriel, você é muito bom. Você é um cara muito qualificado. Sabe qual que é o seu problema? Seu problema é geográfico. Você é do interior de Minas, você é de Formiga. Se você fosse de Belo Horizonte, você estaria em outro lugar, você estaria em outra posição, seria diferente. Não, eu não acredito nisso. A minha candidatura, um exemplo, ela não deve partir de Belo Horizonte.
Hoje é um município que eu fico dividido, eu fico entre Formiga e fico entre Belo Horizonte. A minha candidatura não tem que sair de Belo Horizonte. Eu não preciso ser daqui para ser bom. A gente que é do interior, a gente que é de Formiga, de qualquer lugar, a gente qualificado também, a gente consegue. E a gente vai entregar resultado na urna esse ano. Isso mesmo. Minas é um estado gigante e muito diverso. Então, onde você acha que tem as lacunas em Minas Gerais e onde que a gente tem as melhores vantagens, assim, as melhores vocações? Tá no tech, tá no agro, como é que é? Olha, eu tenho que falar da minha região. Eu não posso perder essa oportunidade, porque Minas são muitas, né? Como dizem, Sim. frase muito famosa. A minha região é a região do Lago de Furnas. Quando a gente fala de Lago de Furnas, a gente tem que falar não só do potencial hidrelétrico que ela entrega para o Brasil inteiro. Porque porque a região de Furnas abastece o Brasil todo com a questão da distribuição de energia, né? Mas não é só isso. O potencial que a gente tem na região centro-oeste é um potencial náutico muito grande, que deve ser bem explorado. E hoje, principalmente, é importante falar, a gente deve lutar na nossa região ali centro-oeste, pelo que a gente chama, é importante, Luana, até que você saiba também, pelo que a gente chama de cota 762. O que é a cota 762? A cota 762, quando o Lago de Furnas ele está a 762 metros acima do nível do mar, por isso cota 762, 762 metros acima do nível do mar, todas as cidades que são banhadas pelo Lago de Furnas conseguem ter plena exploração náutica de lazer, turismo. Sabe, já começa por aí. A minha cidade de Formiga tem 11% do seu território tomado pelas águas de Furnas. Sabe o que acontece quando a água seca? É importante dizer também, a água do Lago de Furnas, ela seca não por conta do sol, das secas, é porque abre comporta na hidrovia Tietê-Paraná e as águas de Minas Gerais vão para São Paulo. Vai para enriquecer o estado de São Paulo. Então nós precisamos de deputado que defenda os interesses de Minas Gerais e conheça profundamente cada região desse estado. É claro que eu estou puxando sardinha para minha região, porque eu sou um candidato nato de origem, pé no chão de lá. Então, é só um exemplo. Na nossa região, a gente tem um potencial muito grande náutico, porque o pessoal não sabe, às vezes falta, sabe? Até que a pessoal da região metropolitana vai conhecer, mas o pessoal do norte de Minas não vai. O pessoal do Vale do Jequitinhonha não vai, do Vale do Aço não vai para a região centro-oeste. Então, o que acontece? Não só na nossa região por conta de potencial náutico, mas todas as regiões precisam ter, primeiro, suas potencialidades identificadas e um marketing territorial, que é o mais importante, muito bem vendido, de certa forma, muito bem divulgado. É preciso ser feito esse trabalho, porque Minas são muitas, seja na questão do agro, seja na questão da capacidade turística, de esportes náuticos, como é a nossa região. E Isso. quais as lacunas em Minas, As na sua lacunas. visão? Ó, eu vou falar da maior lacuna de Minas. A maior lacuna de Minas hoje é uma questão fiscal. Por que uma questão fiscal? Hoje, Minas tem acumulado uma dívida de mais de 180 bilhões de reais com a União. Hoje a gente já está no Propag. O que acontece? Luana, sabe qual foi o valor da primeira parcela que foi pago agora, né, na volta, né, do pagamento da dívida? A primeira parcela foi uma parcela de 103 milhões de reais. Imagina, todo mês o estado de Minas tem que passar 103 milhões, 103 milhões, 103 milhões. Com isso, você perde capacidade de investimento. E se você perde capacidade de investimento, você não bota esgoto onde precisa, sabe? Você não bota estrutura, asfalto bom onde precisa. Então, a lacuna maior de Minas Gerais é uma lacuna fiscal. É uma lacuna principalmente financeira e orçamentária. Não por falta de receita, mas por questão de fluxo. Entra dinheiro, mas ele está muito amarrado ainda na questão do pagamento da dívida acumulada que a gente tem com a União. Então, o problema está na organização desse dinheiro no estado. Então, qual que é o grande problema? Não foi organizado esse dinheiro? Não foi bem distribuído? A questão do dinheiro é que a receita, basicamente, do estado de Minas, ela é volumosa, ela tem muito volume e as despesas aí que tá. A maioria das nossas despesas são despesas obrigatórias, já sabe direitinho para onde tem que ir. Então, o que sobra de orçamento, que a gente chama de orçamento discricionário, que é o orçamento de livre movimentação, de investimento. Esse orçamento de livre investimento, que é uma fatia bem pequena de todo o bolo que o estado arrecada, esse sim está comprometido. Então, até que a gente chegue em boas condições nessa questão da repactuação, da renegociação da dívida, o Estado vai permanecer estrangulado. Não sei se vocês se lembram, se você se lembra, o pessoal daí de casa se lembra, até anos atrás, a maioria das prefeituras passava aperto porque o Estado estava segurando parte da cota-parte do ICMS que distribuía aos municípios, e com isso tinha prefeito que não conseguia botar merenda na escola. Sim. Sabe? Cada rua era um buraco.
Era desse jeito. Então, a situação de Minas, hoje, passa pela questão de como se controla a questão da dívida, como se dirige a dívida, como se executa o pagamento da dívida. E falando então sobre o estado, como você vê a gestão do último governador, O último governador, o Romeu Romeu Zema. Zema? Eu vou ser bem sincero. Eu Por acho, favor, o eleitor precisa é, saber. eu acho muita incoerência. Muita incoerência. É o que falta. Vou dar um exemplo. Não adianta de nada o governador viver na estética falando que não mora no palácio, vender isso, eu não moro no palácio, mas aquilo é de Estado. Independente se ele more lá ou não, aquilo lá tem custo. Aquilo lá custa caro para manter, não é porque o governador não usa a residência oficial dele lá, prefere manter a residência oficial dele aqui. Sabe o que acontece? A gente tem uma duplicidade de custos e despesa. Por quê? Além de manter uma segurança lá na residência oficial, tem que manter uma aqui na casa dele. Ele não usa, obviamente, a mesma internet que a gente, porque dados sensíveis ele pode despachar da casa dele, então é uma rede muito mais segura. Então o que a gente faz? A gente tem uma duplicidade de custos e despesa por conta de uma estética vendida pelo ex-governador. Entende? Então, a minha questão principal com o Romeu Zema é a incoerência. Tem a questão, pô, tá no Partido Novo e vende bandeira do Estado mínimo, mas quando tem oportunidade aumenta 300% do próprio salário. Então, é incoerente e é contraditório. E a candidatura do Romeu Zema à presidência? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como... É um projeto pessoal dele, mas não é um projeto que o Brasil compra. Infelizmente, ele não é um líder que Minas reconhece como liderança. Se fosse, a gente estaria melhor colocado, o Romeu Zema melhor colocado nas pesquisas. E a gente mal vê ele pontuar. Já passa por aí. Então, eu vejo como uma realização pessoal dele um projeto que Minas não compra. Um projeto que o Brasil não compra. É um partido que tem muita estrutura, é um partido que, de certa forma, eu respeito também. Tenho muitos amigos, conheço todo mundo, dialogo muito bem com todos os partidos. Mas eu vejo como um projeto pessoal do governador que o Estado não compra e o Brasil também não. Falando sobre economia, a gente vê vários preços de supermercado continuando crescendo. Vamos explicar então para o eleitor aqui, para quem está nos vendo, de quem é a culpa? A inflação é uma questão sazonal. Na verdade, a gente fala que a inflação é multifatorial. Eu vou dar um exemplo. Se quando chega período de seca, tem muitos produtos que vão ficar mais caros. Também tem a inflação por conta de dólar, de câmbio e tudo mais. Hoje, na verdade, hoje a inflação ela está até um pouco mais controlada. A gente fala que a inflação está nas bandas da meta, mas isso tem um custo. Esse custo de inflação mais controlada é um custo de uma taxa de juros a 14,75% ao ano, que bateu 15% ao ano, que chegou no teto mais recente há tempos atrás. Então, a inflação ela é multifatorial, até que ela está controlada nas bandas da meta, que a gente fala, a meta da inflação é 3% ao ano, o teto da meta é 4,5%, ela está ali, mas com um custo muito alto, um custo que dói no bolso mesmo, que é a taxa de juro que está altíssima. E a culpa é de quem? A questão é complicado a gente falar isso porque a economia é cíclica. Por que a taxa de juros hoje ela está a 14,75% ao ano e ela bateu 15% ao ano? Porque no governo anterior, queiram ou não, estava de Uhum. 2 dígitos. A gente pegou uma inflação no meio da pandemia de 10,05%. Governo Infelizmente, federal. isso. Infelizmente, com uma inflação de 10,05%, sabe o que acontece, Luana? O pessoal vai para a fila do açougue comprar osso para fazer sopa, e a gente viu acontecer. Então esse é o custo de uma inflação altíssima, e para controlar uma inflação altíssima, a gente tem que subir a taxa de juros, aí vai. E é um ciclo. É um ciclo. E hoje em dia, quanto que o brasileiro, porque nós somos o país que mais tem impostos do mundo, quanto que o brasileiro paga em impostos aqui sem saber? Porque não é discriminado na notinha fiscal. Conta pra gente. Olha, o Brasil, realmente todo mundo sabe, tem uma carga tributária extremamente alta, mas a questão não é nem o tanto que o brasileiro paga de carga tributária, a questão é o retorno que ele tem sobre isso, sabe? Isso diz muito. É até importante a gente falar, eu quero até puxar um gancho que é muito importante. Hoje, Luana, só para você entender, você sabe muito bem que a vida não acontece na união, a união é um conceito abstrato, Estado é um conceito abstrato. As pessoas estão nos municípios. A vida acontece nos municípios, é lá que a vida acontece. E é nos municípios justamente que menos esse imposto que todo mundo paga chega. Sabe, hoje, para você ter ideia, 70% todo o bolo tributário que o Brasil arrecada está na mão da União, do governo federal. Uma parte ali com os estados e de 7% a 13% com os municípios. Sabe qual que é o problema?
As pessoas não vivem na teoria de Brasília. Não é, a vida real é muito diferente. Quem sabe os problemas da cidade são os políticos locais. Então, o ente federativo, que é o município que mais tem responsabilidade, é o que tem menos capacidade financeira, é por isso que a gente vê péssimo serviço, é por isso que falta médico, é por isso que é muito buraco na rua, porque o dinheiro está em Brasília, não está distribuído onde que ele deve ser prestado, onde que ele deve ser executado. Então, quando a gente fala assim da carga tributária, não é o tanto que a gente paga sobre ela, é o retorno que a gente tem. E o problema está no meio do caminho, está concentrado em Brasília e não nos mais de 5.500 municípios, entende? E falando sobre tributos, a reforma tributária, ela é uma vitória para o povo brasileiro ou apenas um marketing político? Depende muito do ponto de vista da reforma tributária, tá? Eu quero começar dizendo o seguinte, o que é essa reforma tributária, né, que é muito importante? Primeiro de tudo, a gente não está inventando a roda. Quando o governo, de certa forma, foi uma vitória do Fernando Haddad, que chamou o Bernardo Api, que é um dos principais nomes que executou, né, que pensou a reforma tributária, o que ele fez? Ele não inventou a roda, ele pegou as melhores práticas mundo afora e trouxe para o Brasil, e trouxe para a nossa realidade. Nunca houve antes uma reforma tributária, só para que você saiba, esse nível de reforma tributária que está acontecendo é nível de um plano real. É o mesmo nível. Mas qual que foi a grande dificuldade, na verdade, que o governo teve de superar as outras reformas tributárias que tentaram antes? É muito difícil superar duas resistências. As resistências setoriais e as resistências políticas. O que são as resistências setoriais? As resistências setoriais são, por exemplo, de setores da economia, como, por exemplo, a indústria automobilística. E a indústria automobilística, ela se beneficia da reforma tributária da maneira como ela estava. E tem um grande poder de lobby dentro do Congresso. Sabe? Então, como superar essas resistências que têm um baita poder de lobby? É aí que está o grande mérito. As resistências de aprovação que foram superadas. As outras resistências são as resistências políticas, porque, de fato, tem muitos grupos de interesse, tem muitos lobistas por trás. Então, o grande feito da reforma tributária como um todo, executado pelo governo, que eu também reconheço, é a questão da superação das resistências. Mas como você perguntou sobre a questão do benefício para o pessoal, a questão do benefício para o povo está principalmente na questão é um pouco menos burocrático, está na questão da simplificação. Hoje a gente tem basicamente 5 impostos federais, a gente vai passar a ter 2. Então também tem a questão do que acontece pelo lado dos municípios. Antigamente, os municípios poderiam trazer empresas para investir no próprio município através do que a gente chama de guerra fiscal. Quem diminuía o imposto? O ISS. Só que agora não existe isso, basicamente, mais. Está muito concentrado na mão da União. Nesse ponto, é ruim para os municípios que a gente perde capacidade, o município perde capacidade de atrair investimento. Então, ele perde uma ferramenta. Então, pode ser que os menores municípios sejam muito afetados, porque não vai conseguir trazer empresa por falta de ferramenta de benefício fiscal, sabe? Entendi. Na sua visão, agora falando sobre o país em si, o Brasil em si, qual que é, na sua visão, qual que é o lado positivo do que o Luiz Inácio da Silva vem fazendo com o Brasil? Olha, quando a gente vai falar de lado positivo, quando a gente vai fazer a avaliação do governo como um todo, a gente pode fazer 2 avaliações. Uma avaliação objetiva, de fato olhando número, indicador, e uma avaliação subjetiva, de percepção. Quando a gente vai fazer uma análise objetiva, olhando o indicador, olhando o número, né? A gente vai ver os indicadores macroeconômicos. Vamos dar um exemplo. Você vai ver inflação. A inflação estava de 10,05% e agora está por cento da meta, está nas bandas da meta. É um dado positivo, muito bom. O desemprego está basicamente nas menores taxas medidas da série histórica. Muito positivo. Outros dados, como por exemplo a taxa de câmbio, o dólar, a gente já vê uma diminuição muito grande. Então isso é um ponto positivo, sabe? Quando a gente vai fazer uma avaliação objetiva dos dados, dos indicadores, dos números de fato. E os pontos negativos e os erros que, na sua visão, o Lula vem cometendo no seu governo? Eu acho que parte muito de uma questão subjetiva. Por quê? Quando a gente vai pegar os números, se de fato os números são bons, por que a avaliação do governo é ruim? Será que parte da comunicação? Será que parte de que os problemas que a gente vê, escândalo do Banco Master, escândalo do INSS, a impressão que a gente tem pela falta de comunicação e pelo tamanho, né, do desastre, pelo tamanho do caos que a gente vê, o lado caótico, ele supera os benefícios, de fato. Então essa é a grande questão. Numa questão objetiva, os números são favoráveis, mas uma percepção de moralidade peca muito o governo. Então falta moralidade no governo. Parte por aí. E se você hoje chegar a Brasília, qual a primeira lei que você protocola? Olha, como eu disse, eu sou muito municipalista. Muito municipalista. Eu acho que dizer de uma lei
seria muito pequeno. Eu queria muito começar um movimento, usar do mandato como palanque para dar voz ao movimento municipalista, que é de fato, o que eu queria? É a questão de uma reforma do Pacto Federativo. Eu queria trabalhar principalmente no federalismo fiscal, que é essa questão onde as pessoas vivem, que são as cidades, onde que não tem dinheiro. Prefeito hoje virou mero gestor de emendas e convênios, sabe? Não pode ser assim. Tem alguma lei que você acha que ainda é um absurdo dela existir? Eu vou pegar isso de um gancho para falar de uma coisa que eu acho muito importante. Isso quer dizer muito sobre até a questão de como os deputados, como os senadores, eles gastam tempo, o dinheiro que a gente investe. Pô, até recente estava sendo discutido no Congresso o dia do influenciador digital. A notícia mais recente que a gente teve é a proibição de cola-rato no Brasil, sendo que a gente viu que hoje 81,7 milhões dos brasileiros estão endividados. Então adianta depois o político chegar lá em setembro amarelo, né, mês de prevenção do suicídio, a questão da saúde mental e tudo mais, e levantar a bandeira e fazer uma postagem estética, sendo que você cuida da saúde mental em janeiro, em fevereiro, em março, abril, em maio, o mês que a gente tá. Não só lá. Então a gente perde muito tempo, a gente perde muito dinheiro e energia deles próprios discutindo pauta nada a ver. Esse é um dos grandes problemas, a questão da hipocrisia política, para mim é um problema. Tem um ano todo para cuidar de gente, pô, as famílias estão super endividadas, sabe? Aí você vai levantar bandeira de setembro amarelo, pedindo dia do influenciador no calendário nacional, colocando como prioridade banir o cola-rato do país. Você tá doido? A gente tem mais o que fazer, né? A gente tem muito mais o que fazer. Você é a favor da privatização ou gestão pública eficiente? Olha, na verdade, uma gestão pública eficiente, a questão da eficiência passa até pela questão da privatização também. Eu não digo que 100% das coisas deve ser privatizado, e nem tudo 100% deve ser público. Sabe? A questão é um meio termo, a questão é que a gente consegue buscar o bem-estar social com equilíbrio. Crescimento econômico e redução de igualdade é uma utopia ou dá para viver realmente no Brasil? Não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Inclusive, o que eu me considero? Eu me considero um social-democrata liberal progressista. A pessoa fala assim, pô, mas como assim? Porque eu acredito, por exemplo, na questão da economia de mercado também para fazer o Brasil crescer economicamente, tudo, mas mesmo assim você consegue garantir os direitos, sabe, das pessoas. E qual na sua visão, a maior dificuldade, o maior desafio da política para 2026? Olha, a gente tem muitos desafios. Eu queria abordar de forma muito. Tá, vamos citar um aqui. Hoje, o maior desafio da política no Brasil é que os poderes trabalham de maneira desarmoniosa. Como assim? A gente tem hoje um legislativo que coopta poder do executivo, como? Com emenda impositiva. O que é emenda impositiva? Quem executa, de fato, o dinheiro deveria ser o executivo. Hoje o legislativo faz isso. Então o que a gente tem? Um legislativo muito forte, com um executivo que não consegue seguir uma agenda de planejamento, execução e investimento, fica acuado. O que acontece com isso? Ô Luana, o poder judiciário, ele que faz a arbitragem, ele chega muito forte no sistema de freio e contrapeso, né, idealizado por Montesquieu. E qual que é o problema social disso? Porque quem arbitra e é muito forte hoje, que é o judiciário, não tem lastro eleitoral. Entende? Então, esse é um dos grandes problemas que eu considero do Brasil, que é a questão da desarmonia entre os poderes. Bom, a conversa está excelente, mas a gente vai ficando por aqui. Gabriel, muito obrigada pela transparência, por ter aceitado o nosso convite. Eu trouxe até um presente para te dar, em nome do Entreato Podcast. Esperamos que goste, é só uma lembrancinha. Pode abrir, por favor. Chiquérrimo. Quem não precisa de uma garrafa de água? Ô Luana, eu queria muito agradecer o espaço, muito sucesso, parabéns pelo trabalho de você, de toda a sua equipe que te acompanha. Espero que a gente possa nos encontrar mais vezes. Eu vou continuar acompanhando, aprendendo com o pessoal, que vai ser muito qualificado, que vai acompanhar aqui também, que vai estar do seu lado. Com certeza. Quero deixar também esse espaço final para que você possa falar com quem nos acompanhou até aqui, o seu futuro eleitor ou o seu já eleitor neste momento, é o seu momento. Eu queria falar para você o seguinte, a gente vê muito discurso de renovação, Luana. A gente tem que pensar o seguinte, o que é renovação, né? Será que é só porque a pessoa é jovem como eu quer renovar?
Pô, se você colocar uma pessoa mais velha, também às vezes, não é renovação que as pessoas promovem, que a gente vê na política. A gente vê muita coisa, é reposição, sabe? Então, o que eu recomendo? Estudem, pesquisem, vamos atrás de gente qualificada, vamos racionalizar o debate, vamos fazer com que a política seja menos afetiva. Não tem como da gente fugir da guerra ideológica, a gente sabe que é democracia também, a democracia permite, né? Mas vamos ser mais racionais, vamos tratar a política de forma menos afetiva, vamos trazer um debate mais qualificado. É isso que eu quero, é isso que eu vou trabalhar. Eu convido você para me acompanhar, tá? Tudo que eu penso, o meu dia a dia, e vamos embora. Está aqui também as redes sociais do Gabriel. Então, antes de terminar, eu não poderia deixar de agradecer também aos nossos parceiros que acreditaram desde o início nesse projeto e que trabalham conosco desde o início. Então, o nosso muito obrigada, Eduardo Leão Fotografia, Carolina Retório Publicidade, e a você também que acompanhou a estreia do Entreato conosco. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, curtir esse vídeo e compartilhar os melhores cortes por aqui. Até o próximo ato.